Aleluia! Glória a Deus, que presença maravilhosa. Pode tomar seu assento. Boa noite, igreja. Que maravilha estarmos aqui. Nós estamos nessa semana em uma busca pela presença do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Aleluia. Amanhã nós continuamos a nossa oração e eu quero convidar você a estar conosco amanhã às 19 horas. Na próxima quarta-feira vai estar um amigo meu ministrando a palavra de Deus aqui. Que dia que eu falei? Qual culto? Próxima quarta-feira, pastor Marcos Lopes vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui, e eu gostaria de convidá-lo a vir e a convidar uma pessoa, amém? Sempre tem, a gente tem que ficar tranquilo que Deus, Ele dá para a gente que sobra. Então sempre tem, igual aquele louvor, tem lugar na mesa. Então convide uma pessoa. Domingo que vem, domingo próximo, nós temos a Santa Ceia. E a Santa Ceia nós não faltamos por nada, amém? Só se estivermos doentes. Fora isso, há um culto com toda a igreja, e nós queremos estar aqui reunido com vocês às 9 e às 18 horas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava pensando numa palavra para ministrar para a gente aqui nessa noite. Eu me lembrei de um clássico, de um filme, da Alice nos Países da Maravilha. E ele começa mais ou menos com a menina Alice. Ela está no jardim e de repente ela vê um coelho, e ela sai correndo atrás daquele coelho. O coelho entra na toca e ela vai olhar, e ela acaba caindo em um outro mundo, e aí ela fica perdida. Ela chega em uma encruzilhada, e ela pergunta para um gato que aparece e desaparece ali: para onde que vai esse lugar? Ou para onde que vai essa estrada? E o gato pergunta para ela: para onde você quer ir? E aí o gato diz aquela frase clássica: para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar ou qualquer caminho é caminho. Muitas vezes nós estamos perdidos, uma confusão na nossa mente. A gente casou muitas vezes com um propósito, e aí durante muito tempo foi tudo bem, e de repente a gente se encontra no nosso casamento perdido. A gente escolheu uma profissão que, quando escolhemos, nós amamos aquela profissão, e de repente a gente olha para aquilo que a gente está fazendo, e a gente não encontra propósito, a gente se encontra perdido. E assim é na nossa vida. Muitas vezes a gente, quando começamos a vir na igreja, a gente chegava num culto como esse e a gente sabia o propósito, porque nós estávamos aqui. Mas vai passando o tempo e a gente vai se perdendo, e a gente chega a pensar, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes a nossa vida, ela é uma confusão. Só quem se perdeu algum dia sabe como isso é confuso na nossa vida. Hoje, graças a Deus, e eu oro a Deus para que o homem que inventou o GPS, ele já esteja salvo,
porque antes para mim dirigir era tão complicado, né? Hoje com o GPS ainda é complicado, mas antes era pior ainda, porque eu sempre me via perdido. Esses dias eu fui na casa da irmã Nancy, que fica ali, é São Cristóvão aqui do lado lá? São Cristóvão ali, você vem direto ali, Curva da Pedra, vai direto, lá no final tem uma igreja cristã, né, congregação cristã, e eles moram para lá. E aí quando eu saí, eu queria voltar para cá, para minha casa que fica desse lado, e eu estava sem GPS, e aí eu saí por uma outra rua, quando eu dou por mim, eu estava indo para o lado da Santos Dumont, totalmente perdido. E assim é a nossa vida, muitas vezes sem propósito, a gente fica perdido, a gente não sabe aonde nós estamos. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para você, que talvez encontre em algum momento da sua história, da sua vida, perdido. O Senhor está aqui nessa noite para te dar a direção, para te mostrar o caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus e o Espírito Santo de Deus quer te mostrar um caminho nessa noite. Se você perdeu o propósito, se você não tem mais sentido na sua vida, se você não sabe mais o que está fazendo, Deus está nesta noite dizendo para você: eu vim aqui para te resgatar, para te dar um propósito, para que você possa saber aonde está indo. Você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 8, eu vou usar a NVT. Obrigado, Carlinho. Lucas 15, e o verso 8, Jesus ele está contando agora uma parábola. Jesus ele está falando aqui para os fariseus. Eles estavam reclamando porque Jesus estava se reunindo com pessoas que eles consideravam de uma classe inferior, consideravam pecadores. Você sabe qual é o povo que Deus mais ama? Olha para o seu irmão e diga igual o Deivinho sempre fala: lindinho, é o pecador. Aleluia. É o pecador que encontra em Jesus, encontra no Espírito Santo, sabe, sentido para viver. É aquele pecador que ele olha para ele e diz assim: olha, Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Se o Senhor não colocar a mão, se o Senhor não me der a direção, eu vou estar perdido. Mas se o Senhor colocar a mão, eu sei que eu vou para o caminho certo, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Jesus ele está ali respondendo ali para os fariseus que estavam criticando porque eles se reuniam com pecadores e ele comia com pecadores. Jesus ele vai contar 3 parábolas. E eu estava esse dia meditando sobre essas parábolas. A primeira parábola que Jesus ele vai contar é a parábola de uma ovelha que se perdeu. Sabe, nesse texto eu consigo ver a Trindade trabalhando nele. Eu consigo ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus trabalhando nesse texto. A palavra de Deus ela diz que um pastor ele estava conduzindo algumas ovelhas, e quando ele vai na frente, ele percebe que uma das suas ovelhas havia se perdido. Ele olha, conta e falta uma ovelha. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor.
Parece que eu vejo aqui a figura de Jesus Cristo, olhando e dizendo assim: falta uma ovelha. Eu quero dizer para você nessa noite que uma pessoa, ela é importante para Jesus. Talvez você olhe para você e diga: ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim, a minha família me esqueceu, os meus pais me esqueceram, meus avós, meus amigos me esqueceram. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: tem um Deus lá em cima que está contando, dizendo: olha, está faltando você, Ele não te esqueceu. Sabe o mais interessante de tudo? É que Ele para tudo. O pastor para tudo, coloca as 99 em um aprisco, e ele sai para buscar aquela ovelha que se perdeu, aquela ovelha que era uma ovelha inocente. Você sabe, a ovelha, ele é um animal muito inocente. Qualquer coisa distrai a ovelha, qualquer coisa tira o propósito da ovelha, qualquer coisa, sabe, qualquer voz atrai o sentido da ovelha. Até parece que é a gente. Parece que Jesus, ele está, sabe, nos conduzindo, mas de vez em quando tem algumas coisas, alguns embaraços, que o livro de Hebreus, capítulo 12 diz, alguns embaraços, algumas coisas que começam a chamar a nossa atenção, e a gente acaba saindo do propósito que Deus quer para a nossa vida, perdido. Mas eu tenho uma notícia boa para você: se você se encontra perdido, perdeu o seu propósito, você talvez foi olhar para um lugar onde não devia olhar e acabou se perdendo, começou a andar com pessoas que não devia andar e começou a se perder, começou a frequentar lugares que você não devia frequentar e começou a se perder, começou a fazer coisas que não devia fazer e começou a se perder. Eu quero dizer uma coisa para você: o bom pastor está à tua procura. Aleluia. A outra parábola que Jesus conta, e eu quero pular, está lá no versículo 11, que é a parábola do filho perdido. Esse filho, ele se perde por quê? Porque ele se perde não porque ele é inocente, não porque, sabe, alguma coisa atraiu, né, e pegou ele pela inocência. Não, ele estava com vontade de provar aquilo que ele pensava que era legal. Ele foi criado na casa do pai, ele vivia na casa do pai, ele tinha um relacionamento com o pai, mas de repente ele fala assim: ei, peraí, os amigos da faculdade que eu frequento, os amigos do meu trabalho, eles sempre vão para aquele rolê, que é um rolê diferente do meu, eu quero ver como que é esse negócio. E aí ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte da herança, porque eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar, porque a gente só tem uma vida, e eu estou achando que eu estou desperdiçando a minha vida na casa do pai, eu estou achando que eu estou desperdiçando a minha vida dentro da igreja, eu estou achando que eu estou perdendo algumas coisas que estão acontecendo lá fora, todos os meus amigos estão indo, e eles parecem felizes, eu preciso desfrutar daquilo que eles têm lá fora. E aí a Bíblia diz que o pai, ele separa a herança do filho, e o filho sai porque quer. Talvez um dia alguém chega lá, encontra ele e fala: você vai na igreja hoje? Não, hoje eu não vou na igreja, hoje o meu rolê é outro, né? Então aí passa outro dia, alguém encontra ele: você vai na igreja hoje? Hoje não vou, meu rolê é outro. E ele vai de rolê em rolê, e ele vai se afundando, ele vai se afundando, ele vai se afundando. Mas uma coisa é interessante: você pode ir até aonde você for. Um tempo desse eu ouvi alguém dizer o seguinte: olha, ninguém peca mais gostoso depois que você teve um encontro com Jesus.
Depois que você aceitou Jesus, ficou um tempo com Ele, mesmo que você saia, a sua consciência, o Espírito Santo de Deus, Ele sempre vai estar dizendo: ei, você está no lugar errado, ei, o teu lugar é na casa do Pai, ei, na casa do Pai existe alimento, ei, na casa do Pai existe refrigério, ei, na casa do Pai existe cuidado. O menino sai, e ele começa a gastar tudo. Ele começa, sabe, a gastar tudo aquilo que ele tem. A Bíblia diz, com jogos, com prostituta, numa vida totalmente perversa, porque a palavra de Deus, ela diz no Salmo que um abismo, ele vai chamando outro abismo. A gente começa num pecado pequeno, depois vai aumentando para outro, até que a gente se olha e a gente está em uma profundeza profunda de pecado. Mas o Espírito Santo e o Pai estão à tua procura. A Bíblia diz que quando os amigos saíram, quando todo mundo foi embora, quando a graça de Deus já não estava mais na vida dele, ele achava que a graça de Deus não estava mais na vida dele, o Espírito Santo estava trabalhando ali, sabe, no coração daquele jovem. E aí eu gosto do texto quando diz assim: e ele caindo em si. O Espírito Santo foi convencendo aquele jovem, porque a palavra de Deus, Jesus Cristo certa vez disse que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E mesmo no lago profundo de pecado, o Espírito Santo convenceu aquele jovem. E a Bíblia diz que ele disse, e caindo em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai, porque na casa do Pai tem pão na mesa. Na casa do Pai sempre tem um lugar na mesa, aleluia. Mesmo que os nossos filhos se casem e vão morar em outro lugar, de vez em quando a minha filha, a Andressa, ela simplesmente ela manda um recado lá no WhatsApp, fala assim: ei, hoje eu vou almoçar na sua casa. E a gente fala: pode vir, porque na casa do Pai sempre tem um lugar na mesa. Deixa eu falar uma coisa para você: existe um espaço, existe um lugar em Deus para a tua vida, existe um lugar em Deus, aleluia, para você. Mas o texto que eu quero meditar rapidinho com vocês nessa noite o texto dessa mulher. A palavra de Deus, ela diz que essa mulher tinha 5 moedas. Essa moeda era chamada de dracma. Era uma moeda de prata, que uma moeda ela correspondia a um dia de salário trabalhador. Então, ou seja, as pessoas trabalhavam o dia inteiro para ganhar uma moeda. Aquela mulher, ela tinha 10 moedas. Outra coisa interessante é que se diz que as 10 moedas ela era usada em um colar de compromisso com o noivo. E quando ela perde essa moeda, é como se ela tivesse perdendo o compromisso que ela tinha com o noivo. A Bíblia diz que ela perde aonde? Dentro de casa. A pior coisa que tem, sabe, é que quando muitas vezes a gente está perdido, muitas vezes a gente olha e não consegue enxergar. Quem está de fora olha e fala assim: essa pessoa não está legal. Ela vinha nas reuniões sempre, mas ela já não está vindo mais. O linguajar dela é diferente, mas ela acha que está tudo normal, que está tudo tranquilo, porque ela ainda continua de vez em quando indo na igreja.
De vez em quando ela escuta um louvor ainda, de vez em quando ela ainda lê um versículo e ela acha que está tudo bem. Mas o texto diz que essa mulher, ela perdeu essa moeda dentro de casa. Sabe quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja? Quantas pessoas estão perdidas mesmo fazendo as suas orações? Ela perdeu, sabe, as casas da época de Jesus, era casa feita, sabe, de barro. Quem é do Ceará aí ou do Nordeste, se você passar ali pela BR-116, você vai ver assim, no lado assim, aquelas casas feitas de, sabe, barro mesmo. Eles pegam, trança madeira, né, e vai colocando barro e vai colando. Era mais ou menos daquele tipo as casas daquela época, das pessoas pobres. Não tinha iluminação nenhuma, mesmo durante o dia, aquelas casas era escura. Essa mulher perdeu essa dracma, essa moeda que era muito importante para ela. Ela olhou, começou a olhar, e a única coisa que ela via era escuridão na vida dela. A única coisa que ela via é que ela não conseguia enxergar nada, mesmo estando dentro de casa. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente não consegue enxergar o propósito de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ei, mas eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite: o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele vai abrir os nossos olhos para que possamos encontrar aquilo que a gente perdeu, o nosso propósito, a nossa alegria. Sabe, tem gente andando fraco, tem gente andando com um semblante caído, com um ombro caído, sem força. Mas eu quero dizer para você que nessa noite a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você abrir o teu coração e a tua vida, Deus deixar o Espírito Santo de Deus entrar, você vai encontrar alegria novamente. Aquela mulher, ela olha, ela fala: peraí, está faltando alguma coisa na minha vida. Você já teve aquela impressão, tipo, olha, eu tenho tudo, mas parece que está faltando alguma coisa. Eu tenho 9 moedas, mas parece que está faltando alguma coisa. Eu tenho um casamento bonito, eu tenho filhos bonitos, eu tenho um emprego da hora, eu tenho uma casa legal, eu tenho uma família, sabe, surreal, eu tenho um carro maravilhoso, mas parece que está faltando alguma coisa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: você só vai ser completo quando você achar aquilo que você perdeu, a alegria que você perdeu, a dracma que você perdeu. A palavra de Deus, ela diz que essa mulher, que ela faz, olha o que diz: ela acende uma lâmpada. Sabe, o Espírito Santo existe algumas tipologias do Espírito Santo de Deus. Ele é descrito muitas vezes como óleo que é derramado. Lá no Salmo 133, verso 3, é como óleo precioso que é derramado na cabeça do profeta, do Arão. O Espírito Santo, muitas vezes ele é mostrado como água. Mas uma das tipologias, dos tipos do Espírito Santo, é que ele é fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu ali sobre a vida de cada apóstolo, de cada pessoa que estava orando naquele momento, as pessoas olhavam um para o outro e via como línguas de fogo descendo ali. Esse texto aqui não está por acaso. Olha que é uma parábola. O que é uma parábola, irmão? As parábolas, Jesus, ele usava parábolas
algo que as pessoas entendiam, para explicar algo profundo da eternidade, para explicar algo sobrenatural. Quando ele fala que essa mulher acendeu uma lâmpada, ele está falando o seguinte: ei, se você perdeu a alegria, se você perdeu algo na sua vida, comece a ter um relacionamento de novo com o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai clarear, é Ele que vai dar luz, aleluia, na escuridão da nossa vida. Jesus sabia disso. É por isso que lá em João capítulo 14, Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. Eu vou para o céu, vou voltar para o céu. E depois vocês já sabem o caminho. Tomé diz que qual é o caminho? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem aos céus, ao Pai, a não ser por mim. E como que a gente faz isso? Pergunta Tomé. Jesus diz assim: olha, o Espírito Santo que está com vocês, Ele vai estar em vocês, e Ele vai dirigir o caminho, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar aonde você tem que ir. Essa mulher acende uma luz, e ela começa a varrer. Ela começa a pegar a vassoura, ó, com a lamparina, a varrer. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo ele vem dentro de nós, ele vem na nossa vida, ele começa a mostrar algumas sujeiras, algo que não pode estar ali dentro do nosso coração, algo que não pode estar ali dentro da nossa vida. Aquela mulher começa a varrer, e imagina só que naquela casa que era escura, ela começa a ver muita sujeira, e ela começa a varrer, ela começa a tirar essa sujeira, ela começa a pegar a pá, tira uma sujeira daqui, tira uma sujeira dali, e quando ela tira toda a sujeira, de repente ela mexe um móvel daqui, e quando ela olha, sabe o que ela acha? A dracma, a alegria que ela tinha perdido, a alegria que ela não encontrava mais, agora ela encontra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo jogou luz na vida dela, na casa dela, e ela começou a enxergar aquilo que ela não enxergava. Ei, eu não sei se você está entendendo aqui nessa noite, mas o Espírito Santo te trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer jogar luz na tua vida, para limpar toda a sujeira, aleluia, para que você possa enxergar aquilo que você tem perdido, aleluia. Hoje é dia a verdadeira alegria voltar para o nosso coração. Primeira coisa que essa mulher fez: não tem como encontrar aquilo que eu perdi se a minha vida está escura, se o lugar que eu moro está escuro. O que ela faz? Ela diz: eu preciso de luz aqui, eu preciso de claridade aqui. O que nós devemos fazer se a nossa vida está escura, se a nossa vida está confusa? Eu preciso do Espírito Santo aqui na minha vida, me mostrando o que eu tenho que fazer, me dando luz. Eu preciso da tua palavra. Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Quando eu leio esse texto, esse versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, você imagina você andando numa escuridão, no meio do mato, e com duas lanternas no pé. Você põe um pé, a lanterna está, você põe outro pé, a lanterna vai clareando. Eu imagino o salmista dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe, eu vou caminhar segundo a tua palavra nessa escuridão, guiada pelo teu Espírito Santo. Eu vou sair, eu vou andar mesmo na escuridão, mas eu sei para onde eu estou indo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai estar me guiando. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui, se você entrou preocupado com o relógio, respeitando o tempo,
mas eu sei que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para jogar luz sobre a tua vida. Eu não posso sair daqui sem fazer um convite especial para você. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer renovar a tua força. Sabe aquela alegria, pastor, eu não tenho mais alegria na minha vida. Deus vai restaurar a tua alegria nessa noite. Saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Se essa palavra falou com você, saia do seu lugar, eu quero orar sobre a tua vida nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer a tua alegria. Pastor, a minha vida está confusa. Tudo bem. Uma das coisas que a gente está aprendendo durante toda essa semana, que é em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que no meio do caos, da bagunça, o Espírito Santo vem e coloca toda a natureza, coloca todo mundo em ordem. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele vai colocar a nossa vida em ordem. Está bagunçado, pastor, mas Deus arruma. Não tem jeito, mas Deus faz milagre. Saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Enquanto você vem, eu quero aproveitar e fazer um outro convite. Se entrou alguém aqui nessa noite e falou, pastor, essa palavra falou no meu coração e eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero que o Espírito Santo de Deus, Ele venha varrer tudo aquilo que está dentro de mim. Eu quero levantar minha mão nessa noite e entregar a minha vida a Jesus e viver uma novidade de vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Aleluia. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se essa palavra falou contigo, aleluia, levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos, você onde está, você que está aqui na frente. Ô Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, fecha teus olhos. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem, sopra, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos nos encontrar em Ti, Senhor. Oh Espírito de Deus, vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Senhor, perdoa os nossos pecados. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, vem nessa noite, Pai. Vai orando, vai orando. Cadê os pastores? Vão orando. Cadê os pastores? Vão impondo as mãos e abençoando o povo. Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, impressionante. Vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sopra nessa noite, ó Deus, trazendo vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vai queimando fogo do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Vai queimando fogo do Teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Oh, vem, Senhor, vem, Espírito de Deus. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra nessa noite, Espírito Santo de Deus.
nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, renova nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vai tocando agora, meu Deus, Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus, estende as tuas mãos nessa noite, Deus, toca na tua igreja nessa noite, sopra, Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus, vai tocando o teu povo agora, em nome de Jesus, vai tocando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Toca, 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 toca. Em nome de Jesus, vai abençoando o Senhor. Vai abençoando o Senhor, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. Vai fazendo um milagre nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Você que está aí atrás, segura na mão do seu irmão. Vamos levantar um clamor nessa noite. Segura na mão do seu irmão e comece a pedir: Espírito Santo, vem sobre a tua igreja nessa noite. Começa a dizer: Espírito Santo, vem sobre a minha vida nessa noite. Segura na mão do teu irmão e vai profetizando como profeta na vida dele. Espírito Santo, vem sobre a nossa vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida nessa noite. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Oh, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Oh, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Espírito Santo de Deus, vai queimando, aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Vem Espírito, vem Espírito Santo. Nós clamamos nessa noite, Senhor, que haja um avivamento nessa noite em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, toda treva sai, em nome de Jesus, toda escuridão sai, que haja um avivamento, que haja um batismo com o Espírito Santo aqui nessa noite. Batiza, Senhor, batiza nessa noite, Senhor, batiza nessa noite, Senhor, traga um avivamento nessa noite, Espírito Santo. Vem, vai clamando, 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 vai clamando. Arabassuri andarabachei. Então me vai Espírito Santo, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai Espírito Santo de Deus, vai Espírito Santo de Deus, vai Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, vai renovando vidas nessa noite, vai renovando vida nessa noite, vai renovando vida nessa noite, Deus. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor tem liberdade, Senhor. O Senhor tem liberdade nessa noite, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. O Senhor tem liberdade sobre a nossa vida, Senhor. O Senhor tem liberdade nessa nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Racarabassuri andarabasseri andarai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, há uma graça do Senhor neste ambiente, Pai. Senhor, derrama dessa graça, Senhor, sobre cada um dos nossos irmãos. Oh glória, oh glória. Vem Espírito Santo, sopra agora, sopra agora, sopra agora, Espírito Santo, trazendo um renovo. Oh Pai, sopra agora, Espírito Santo, trazendo a cura agora, 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 agora. Receba renovo do Espírito Santo aí. Receba renovo, receba alegria do Espírito Santo. Oh glória! Vem Pai, vem Pai, vem Pai. Vem Espírito, vem. Batiza com o teu Espírito. Renova o teu crente hoje à noite. Renova esse meu irmão hoje à noite. Renova meu irmão hoje à noite. Oh Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Vem, derrama, derrama, derrama. Derrama da tua alegria.
Espírito Santo, nós invocamos, nós clamamos. Oh, Pai, declara agora, Senhor, sobre a vida do meu irmão. Espírito Santo, renova esse crente, renova essa irmã, renova com o poder do teu Espírito agora, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra, sopra, sopra. O céu venha descer sobre a família Oitava hoje à noite. Oh, glória! Será que você pode levantar as suas mãos para os céus? Declare isso. Levante uma das suas mãos aos céus e diga isso. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Levante, levante uma das suas mãos. Levante e declare. Tempestade. Vem, Espírito, vem. Sopra, 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 sopra sobre a nossa vida. Sopra sobre a nossa casa. Sopra sobre a nossa família. Vem, Espírito do Senhor. Renova, renova, renova os teus filhos hoje à noite. Renova a tua igreja hoje à noite. Venha, Deus, toca agora, Pai. Oh, aleluia. Nós vamos subir, Pai. Oh, glória. Oh, vem, Senhor, com o teu fogo, Espírito Santo. Vem com o teu poder e autoridade agora sobre cada coração, sobre cada vida, Pai. Declaramos, declaramos, pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Será que você levanta uma mão, as duas mãos? Levante e declare isso. Nós queremos a tua presença, Espírito Santo. Nós não queremos nada menos do que a tua presença. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor invadindo a nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Então me tira o medo. Só as vozes. Que me faz dizer, Moisés, que me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar na sua vida que a partir de hoje o Espírito Santo ele vai clarear os teus caminhos. Eu estava perdido, pastor. O Espírito Santo vai te dar sabedoria. O Espírito Santo vai fazer milagre na sua vida. Amém? Estenda suas mãos, eu quero te abençoar nessa noite. Pai, muito obrigado, Pai, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és bondoso, Papai do céu. Acarabaxere cantarabai. Tu és sempre bem-vindo, Espírito Santo. Diga assim, ó, repita assim: seja bem-vindo, Espírito Santo, com fé. Bata no seu coração e diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, faz barulho aí, aleluia, vai na paz, Deus abençoe.